Lorena e Juquinha finalmente se permite viver a paixão que tá nutrindo uma pela outra. Finalmente o primeiro beijo acontece. Inclusive, nesse primeiro beijo, quem irá flagrar será o Ferete. Bom, ele dará o piti dele, depois ele vai entender que ele não viu esse beijo, ele vai se confundir muito. O ponto aqui é que a Lorena e a Junquinha finalmente têm a sua primeira noite de amor. Bom, quando o Ferete descobre que Lorena e Junquinha estão juntas, o Ferete ele fica extremamente furioso. E a primeira reação que ele tem quando souber que a filha está se relacionando com outra mulher, o Ferete ele irá expulsar a filha de casa. Ele não pensará duas vezes e expulsará a Lorena de casa. A Lorena ficará sem ter onde ir. Bom, já que ela não trabalha, não tem uma renda, não tem nada, a Lorena fica à deriva. É aí que Junquinha entra em cena. Juquinha resolve ajudar a Lorena. Ela disponibiliza uma casa para Lorena morar. Lorena não quer dar trabalho para Juquinha e deixa muito bem claro que é temporário, que isso não vai durar por muito tempo. Só que o relacionamento entre as duas começa a evoluir. As duas criam uma conexão muito forte. Aquilo que começou com um flerte vira um romance mais sério. Daqui a pouco as duas planejam se casar. Gente, se casar, as duas se casam, adotam um filho. E as coisas vão evoluindo, né? As duas constroem uma família juntas. Só que o Ferete, nessa história toda, não vai gostar nada disso. Ele que tem um pensamento conservador, acha a Lorena se envolvendo com a Junquinha uma aberração da natureza e que isso não pode acontecer. O Ferete será o contraponto na vida de Junquinha e de Lorena. Ele vai infernizar a vida da filha. Quer entender melhor essa história? Sugiro a vocês que deixem o like, deixem o joinha, o gostei, o legal. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, acione a notificação, porque assim quando a gente publicar vídeos novos aqui no nosso canal, vocês serão as primeiras a saber. Compartilhe o vídeo para quem você quiser, para o seu amigo, para a sua família, até mesmo para o seu inimigo. Olha, comente o que vocês quiserem aí no comentário. Pode comentar, o comentário é aberto, vocês podem falar o que vocês quiserem. O comentário foi feito para comentar, sabia? Não fique envergonhado, tá? Ninguém vai te julgar. Comente. Pode comentar o que quiser. Continuando a notícia, o primeiro beijo de Junquinha e de Lorena vai acontecer nos próximos capítulos. E esse primeiro beijo promete ser avassalador. As duas já vai ter saído algumas vezes. Inclusive, teve, parece que um erro de continuação, né? A Junquinha estava conversando com a Lorena no último encontro que as duas teve. E aí, nessa conversa, a Lorena estava meio com ciúme da Juquinha, porque segundo Lorena, a Juquinha só falava de Paulinho. E aí a Lorena achava que Paulinho era um homem que Junquinha é apaixonada. Só que a gente não viu essa continuação, né? Parece que não teve essa continuação, porque, para quem não entendeu, no dia do jantar de Meg, que Meg fez só das meninas,
Aconteceu que o Gasper e o João foram sequestrados. E aí o Paulinho entrou em cena, salvou a vida dele. Enfim, rolou um negócio parecido, só que foi cortado, né? Isso foi cortado e parece que elas estavam conversando sobre isso. E aí, como foi cortado, a edição também cortou isso também. Aí ficou um negócio assim estranho, as duas conversando. A gente ficou sem entender porque a Lorena tava sentindo ciúme de Junquinha com Paulinho. A gente ficou um pouco sem entender, sabe? Bom, pelo menos é a única explicação que a gente pode ter, porque ficou uma história meio sem sentido. Só que haverá outro momento, que é o primeiro beijo, que talvez seja o momento mais aguardado depois da primeira noite, né? Óbvio. Acho que o momento mais aguardado é o primeiro beijo, depois da primeira noite de amor, lá da primeira vez entre as duas. Vai ser na porta da casa de Lorena, as duas vão se beijar. O Ferete vai estar voltando do trabalho, vai estar chegando do trabalho, melhor dizendo. E aí ele vai ver uma movimentação estranha, vai ver um carro na frente da sua casa. E o Ferete vai simplesmente parar o carro, vai olhar com um olhar de águia, né? Nossa, desde um carro ver o outro se beijando assim, tão distante. E o Ferete vai olhar e vai ver Lorena beijando outra mulher, né? Ele vai falar, que diabo é isso? Ele vai falar pra ele mesmo. Aí nessa que ele manda o Macedo dar uma ré pra ele ver se realmente é a filha dele. E aí quando o Macedo se atrapalha todo, não sei se atrapalha, se banana todo. E aí é o tempo que a Junquinha vai embora e a Lorena vai pra casa. E aí o Ferete sai do carro. Quando o Ferete sai do carro, o Ferete não vê a filha, não vê o carro que estava parado na frente da porta. Resumindo, ele não vê ninguém. Ele não vê ninguém. E aí o Ferete fica sem entender nada. E aí o Ferete vai pra casa, né? Quando o Ferete vai pra casa, ele vê Lorena dentro do quarto e ele duvida da sua própria sanidade. Gente, vai dar B.O. essa história aí. A gente já tem informação que o Ferete vai expulsar a filha de casa, né? Então a gente já sabe que isso vai acontecer. Então prevejo aí que o Ferete vai infernizar a vida de Lorena e vem chumbo grosso pela frente, né? O Ferete não vai aceitar nada disso, né? Porque o Ferete, ele sonha em ser avô, né? Ele sonha em ser avô. Só que o problema dele não é só isso, né? A gente sabe muito bem que o problema dele não é só isso. Porque se fosse só esse, isso é muito fácil de se resolver, né? Adota um filho, barriga de aluguel, inseminação artificial. Enfim, tem muitos métodos de ser mãe. Necessariamente não precisa uma mulher se casar com um homem para isso acontecer, né? A mulher pode se casar com uma mulher e pode ser mãe do mesmo jeito. Então o negócio dele é outro, né? E a gente sabe muito bem o que é. E dá revolta. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu tenho a minha, tá? Eu comentei aqui, dei a minha opinião. O comentário é livre e também faça a sua. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.